O vídeo que você vai assistir agora é um papo que eu tive com o Charles Azarias. O Charles, ele é um colega lá da mentoria de copywriting que eu faço parte. Vou deixar o link dessa mentoria aqui embaixo para você conhecer se você tiver interesse. E basicamente nessa conversa a gente vai falar sobre como ele deveria se posicionar lá no LinkedIn, que é hoje a plataforma que eu utilizo como rede social de crescimento de conteúdo estratégico, é onde eu realmente trabalho hoje como copywriter, então eu tenho bastante experiência usando o LinkedIn e essa conversa que eu tive com ele foi para tentar entender ali como ele poderia começar a fazer esse processo e passar tudo que eu acredito que ele deveria fazer nesse começo. É um papo super descontraído, é um quadro que eu quero trazer para cá, que são conversas que eu tenho com os meus colegas, com, enfim, pessoas que estão no meu convívio, estão também nessa jornada de construir, de se posicionar como copywriters, de, né, desenvolver seus produtos, né, produtizar seus serviços e etc. E eu acho que isso também é super importante quando você quer desenvolver qualquer coisa na sua carreira, né? É bom você ter uma comunidade, um contexto de pessoas que você pode trocar informações, trocar ideias, dizer onde, né, você está acertando, o que está dando certo, o que não está dando certo. E graças a Deus eu tenho essa possibilidade dentro desse grupo. E aí eu quero, sempre que possível, trazer aqui algumas dessas conversas que eu vou ter, além de outras conversas que eu terei aí com, né, possíveis estudos de casos e etc. Então é uma das coisas que eu quero trazer para cá. Então fica aí com a nossa conversa, que eu vou chamar aqui de copiando, porque eu achei bem legal, porque você também pode fazer isso, né? Do lado aí, você está assistindo, você pode literalmente copiar o que eu estou ensinando para ele para fazer e com certeza você vai ter bastante resultado também, tá bom? Então, boa conversa para vocês. A gente se vê aí no próximo vídeo. Qual que é a ideia, Charles? Eu quero mostrar para você os fundamentos do crescimento no LinkedIn, certo? Então, quando eu comecei a trabalhar como copywriter, eu não sabia ainda exatamente o que que eu queria, qual tipo de, sei lá, de foco que eu ia dar, né? Eu sabia que eu precisava me tornar especializado em alguma coisa, mas ainda não sabia o quê. Então eu comecei com páginas de vendas, porque página de venda é uma coisa que, né, todo mundo precisa, Uhum. tem um desencadeamento lógico ali na escrita e tudo mais. E da página a gente consegue tirar várias coisas. Então dá para a gente, por exemplo, é, fazer anúncios a partir da página, enfim. E aí eu comecei com isso, né? Escrevi algumas páginas, fiquei muito bom. Eu tenho um produto hoje de página, especificamente. É mais voltado para médicos que querem um site de agendamento. Então eu produtizei esse serviço, então eu não escrevo uma página, eu realmente tenho uma oferta específica para quem quer isso. E aí eu estou fazendo isso, eu estou produtizando todos os meus serviços, não todos, mas aqueles que eu quero fazer. Então, por exemplo, hoje não faz sentido para mim, tipo, fazer, tipo assim, escrever, produzir conteúdo para o Instagram. Eu não gosto de produzir conteúdo para o Instagram, assim, bem sincero. Eu gosto de criar coisas mais profundas, né? Mais longas, mais, né, enfim, newsletter, escrever uma estratégia de conteúdo mais profundo, que é o estilo lá do LinkedIn. Então, eu estou criando esses produtos, né? Produtizando esses serviços, para que eu possa realmente meio que sair dessa coisa de tipo, vou ficar aqui, aí eu entro, sei lá, dentro de um projeto e fico fazendo um monte de coisas do projeto. É anúncio, é página, não sei o quê. Esse modelo de negócio não me faz muito. Assim, não me chama muita atenção, mas não é mais o meu objetivo. E aí, o que que eu quero trazer aqui para você? Eu quero te mostrar quais são os fundamentos lá do crescimento no LinkedIn. E eu vou te mostrar isso de uma forma, obviamente, um pouco superficial, porque isso, na verdade, vai se transformar em um livro e talvez, provavelmente, um curso, onde eu vou ensinar isso de uma forma bem mais aprofundada. E a ideia é que esse curso, esse livro, enfim, ele venha em uma fase número 2. Por quê? Nesse primeiro momento, eu estou focando em fazer esse serviço para os meus clientes. Então, é um serviço todo
feito por ele, então, na verdade, a única coisa que ele vai fazer é aprovar a parte estratégica, o tom de voz que a gente vai utilizar ali no, né, no contexto que eu vou te apresentar aqui, mas basicamente ele não vai fazer mais nada além disso, porque essa é a grande promessa desse serviço, é realmente ter um novo canal de aquisição orgânica para algo que aquela pessoa deseja. Então, pode ser uma mentoria, pode ser um produto, enfim, é gerar leads para este produto, esse serviço que essa pessoa tem. Então, basicamente isso. Acho que um ponto relevante aqui é que a gente não pode confundir, e a minha promessa, ela não é uma promessa de faturamento. Ela é uma promessa de geração de demanda, que é diferente. Então, no marketing, a gente trabalha com essa atração. Nosso objetivo é atrair as pessoas que teriam interesse naquele produto, naquele serviço. E lá no LinkedIn, a fase, ela termina justamente aí, quando a gente qualifica essa pessoa para passar o bastão para um time comercial, alguém que vai cuidar da parte comercial em si. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho de marketing de conteúdo, né, de valor, social selling, ou seja, a gente vai trabalhar ali conversas, gerar, né, realmente ali conversas com as pessoas, tratar essas conversas de forma a qualificar essas pessoas para, né, o ICP ideal, né, que se encaixa nesse serviço ou nesse produto. E identificando esses pontos aí, a gente, então, entende que a gente tem ali realmente uma lead qualificada que pode ir para o comercial tratar. E aí, realmente, o fechamento do negócio é feito pelo time comercial, não é feito pelo marketing, tá? Então, esse é o papel desse produto. Então, inclusive, a garantia dele é justamente acompanhar esse processo até que se faça a geração de oportunidades equivalente ao valor do serviço. Então, a partir do momento em que eu gero demanda igual ou superior ali àquele, né, ao valor do serviço, eu cumpri o meu papel, que era justamente criar um canal novo de geração de leads. Então, algumas coisas importantes que eu acho que vale a pena te trazer aqui, né? Se você for pensar aí, de repente, um futuro, sei lá, de repente oferecer para os seus clientes também, ou alguma coisa assim, o LinkedIn, ele é um canal extra. Ele não substitui nenhum outro canal. Porque obviamente, né? É interessante que a gente entenda que cada rede social, cada plataforma, ela tem um objetivo, ela foi criada com um objetivo. E algumas pessoas, alguns nichos, alguns, enfim, vão se desenvolver mais fácil, tá falando no áudio aí, mas, enfim, vão se desenvolver mais rápido no LinkedIn do que outros, tá? Então, isso é muito importante também. O LinkedIn é muito bom para empresas que vendem para empresas, por um motivo óbvio, né? Você já vai falar aqui para você por quê. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que vende para consumidor final não consiga. A grande diferença é que ela vai, muitas vezes, precisar escolher um nicho muito específico ou um perfil de cliente muito específico para ela mirar. E lá dentro do LinkedIn isso é muito favorecido, eu vou te mostrar por quê, tá? Porque a gente consegue realmente nichar bastante lá para esse perfil. Então, é uma cascata de acontecimentos que precisam, né, se desenvolver para que realmente a gente consiga ter o resultado que a gente busca lá. Então, primeiro, não se trata de substituir nada, né, do que você tem, do que um expert poderia ter, por exemplo, mas é incluir um canal que hoje, desconheço o outro, mas que hoje tem um alcance orgânico muito favorecido pela própria forma como o LinkedIn foi pensado, tá? E aí eu vou te explicar um pouco mais sobre isso aqui né, na minha apresentação. Eu vou compartilhar contigo um documento meu, que foi o documento que eu usei para descrever, né, para botar no papel realmente ali como que eu ia estruturar esse serviço. Eu não vou ler ele aqui para você, obviamente, mas eu quero focar no sumário, porque eu separei algumas coisas bem interessantes aqui, que eu acho que vão ser relevantes aqui para você entender, tá? Mas até aqui, alguma dúvida, alguma coisa? Não, tá bem tranquilo. Eu entendi essa parte. Eu fiquei só na dúvida seguinte.
eu estou estruturando um produto e eu decidi trabalhar na área da saúde, com médicos. Legal. Exatamente com essa situação do funil, porque assim, o meu acúmulo de experiência no digital, o que é que eu identifiquei? Eu falei, cara, é uma área que está descoberta, muita gente está focando em infoproduto, e eu achei interessante trabalhar com produto físico, com negócio local. Produto físico não, nesse caso, negócios locais, prestação de serviço. Seria, no caso, clínicas, etc? Exatamente. Uhum. Eu pensei nessa área. Você falou na questão de se especializar. Eu realmente, no começo, pensei que copy era tudo. Acho que qualquer área, né? Qualquer habilidade, a gente vai no geralzão e depois vai. O que eu decidi? Eu até comentei contigo no áudio. Eu decidi focar, pelo menos esse meu primeiro trimestre, em 2026, em refinar a habilidade de produção de conteúdo estratégico. Porque, cara, eu já fiz lançamento e eu senti essa dificuldade, putz, a gente faz uma produção de conteúdo para o lançamento, mas e depois? Como é que fica? Uhum. Sim, sim, com O entra certeza. lançamento. E quando você, o que eu achei brilhante lá, muito bom aquela sequência de histórias que você colocou lá, da questão do Read, Ghostwriter para CEO, eu falei, caraca, é um pessoal que está descoberto. Por que não? Entendeu? Uhum. Óbvio, Sim. evidente que eu não vou anunciar isso hoje, mas assim, eu fiquei na dúvida. No meu Instagram, eu vou me reposicionar nessa parte de funil para paciente, para médico. Médico não, dono de clínicas. Só que eu estou pensando seriamente no Instagram, como essa parte, Instagram no LinkedIn, como essa parte é extremamente corporativa, e assim, apesar de eu ter feito alguns projetos, muitos foram MVPs, não Uhum. chegaram a escalar, ou o pessoal descontinuou, uma série de coisas aconteceu, e aí acabou que eu não consolidei o portfólio. Uhum. Aí eu pensei, cara, como eu preciso de portfólio, volume de serviço e grana, eu imaginei, tá? Eu queria saber a tua experiência. Por que eu não me coloco como copy júnior para eu atender os sêniors? Aí eu vou naturalmente construir meu portfólio, vou fazer caixa para eu pegar esse tempo, né? Porque assim, eu vou ter que estudar inglês. E, cara, o que tu falou lá de Ghostwriter faz total sentido porque é a minha jornada hoje. Eu estou numa jornada de estudo, eu estou numa jornada de leitura. E nessa madrugada que eu fiquei trabalhando, eu escrevi uma linha editorial de uma semana e eu escrevi 16 Reels. Aí eu Uhum. falei, caraca, cara, a minha percepção mudou assim. Eu fiz um lançamento com o mesmo expert. A gente iniciamos em junho do ano passado, fechamos o carrinho dia 7 de julho. Que é um período mais ou menos de 5 semanas que eu faço. Entre o pré-lançamento, o lançamento e a abertura de carrinho. Aí quando eu olhei, cara, porque assim, eu mandei para ele no Trello, né? Aí eu normalmente mando o que é para colocar nos stories, caixa de perguntas e tal, tudinho. Eu mandei os Reels, aí eu vi o passado, falei, caraca, cara, que copy bosta que eu escrevi. Isso aqui assim, naquela época era o meu melhor, ok, entendeu? Aí eu Sim. fiquei eu queria saber a tua experiência. Eu me posicionar no Instagram de um jeito e no LinkedIn de outro. O que é que tu acha? Olha, na minha percepção, eu acho desviar um pouco, sabe? É meio que desviar a energia. Eu não gosto, porque, vou falar, minha própria experiência, né? Eu, inclusive, fiz o primeiro vídeo no meu canal e fiz uma newsletter falando sobre essa minha trajetória, né? Eu fiz muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. A minha experiência foi que eu drenei a energia fazendo coisas distintas. E acabou que eu não fiquei, tipo, em nada delas, assim. Eu não consegui desenvolver, talvez, o máximo potencial que eu poderia nelas por ter dispersado a minha energia. Essa foi uma das razões pelas quais eu escolhi esse caminho que eu estou fazendo agora. Então, eu quero realmente me tornar uma referência em conteúdo estratégico de LinkedIn,
quero essa plataforma como a prioritária. As outras, elas são meio que guarda-chuva, porque é bom ter esse nível de exposição em outras redes, mas eu quero me tornar isso porque eu acredito que focar em uma coisa só vai me fazer realmente desenvolver, vai me favorecer, aumentar o preço dos meus serviços, enfim, me tornar ali uma pessoa de referência daquilo, né? E facilitar esse processo de aquisição de novos parceiros, né, de novos negócios, etc. Então, eu, por experiência, não drenaria a minha energia nesse momento, eu faria uma coisa mais focada, e aí, dependendo do desenrolar, de como isso fosse acontecer ao longo do tempo, você iria incrementando os teus serviços. Porque qual é a ideia? Nesse primeiro momento, eu estou desenvolvendo esse serviço, né, feito pelo cliente de estratégia de conteúdo, e aí existem outros produtos que são serviços, né? Então tem o serviço de página, tem esse serviço de conteúdo, é, e eu tenho outros produtos que eu quero desenvolver, mas eles vão ficar ainda aguardando, né? Eu de certa forma criar uma certa amplitude aí de casos, né? De histórias para contar e etc. E aí você falou esse negócio de tipo, mas eu não tenho portfólio. Uma das coisas que funciona muito legal e que é o que eu estou fazendo aqui. Não sei se você percebeu, mas eu estou construindo isso em público. Lá eles chamam de build in public, né, do inglês. Então, eu estou construindo essa jornada em público. O meu próprio canal do YouTube é essa construção. Eu estou mostrando para as pessoas o que eu estou fazendo e isso atrai vários tipos de pessoas. Então, eu posso atrair copywriters que estão querendo aprender alguma coisa, eu posso atrair o meu próprio público-alvo, porque eles vão realmente ver como eu trabalho, ver como eu estruturo as coisas, e enfim. E esse é um tipo de conteúdo e de posicionamento que funciona muito no LinkedIn. As pessoas gostam de ver bastidores mesmo de coisas sendo construídas. Tem seus prós e contras, obviamente. Você tem que estar pronto para mostrar também coisas que você fez errado e tá tudo bem, né? Eu acho que isso é legal. Eu gosto de construir assim. Eu me sinto muito à vontade em falar sobre as coisas. Olha, isso aqui não deu certo, entendeu? O que eu fiz estava errado e tal. Para mim é ok. Não acho que fere nada né, em termos de audiência ou de autoridade. Eu acho que, na verdade, tá um pouco carente disso mesmo, né? Porque é muito fácil eu chegar e mostrar só as coisas que deram certo e, tipo, tá aqui, pessoal, vendi não sei quantos milhões. Cara, eu passei 2 anos penando, entendeu? Para descobrir o que eu queria fazer. E a pessoa não fala isso, entendeu? Tipo assim, eu tive que vender tal coisa para, sabe, para poder continuar buscando isso. E as pessoas não falam sobre isso. E aí fica parecendo que o caminho é fácil para todo mundo, e não é, né? Quando você já tem muita grana, já é muito conhecido e tal, tipo, você fala qualquer porcaria, a pessoa compra, é muito fácil falar que é fácil. Mas na hora que você tá lá começando agora, tipo assim, tá com medo, sei lá, várias coisas pessoais rolando, Eu, né? eu vou te ser sincero, eu entrei no digital por causa de um pitch, né? Mas eu vou dizer porque, cara, é apaixonante. Todo não vamos generalizar, mas assim, muito dessa glosada aí, eles tinham background corporativo, alguns tinham mais capital, outros menos, mas tinham network. Então, assim, foi um caminho muito mais facilitado que plano comum, como eles vendem. Eles contam uma história de sofrência, entendeu? Gera aquela. Porque, assim, eu gosto muito quando o Gabriel fala marketing é percepção, e de fato é. Marketing é percepção. Eu estava até. Eu te falei que eu pensei que fosse a finalização de um ciclo com o projeto. Só que eles falaram, pô, Charles, até me propuseram participação essa nova retomada. Eu gostei, eu super gostei. Vai me dar, assim, um trabalho diferente e exatamente nessa linha de conteúdo estratégico para voltado para CEO, eu gostei também. Só que, assim, a grande verdade, cara, e eu falei isso para ele, que ele queria que eu prestasse para a equipe, né? Charles, faz pressão pelo elemento de marketing. Eu falei, cara, marketing não é fácil. Marketing não é fácil. Quem vende que marketing é fácil, é porque o cara está querendo te vender o treinamento dele.
e qualquer um pode. Esse negócio de oba-oba, cara, marketing não é fácil. Marketing você precisa destravar uma série de habilidades e, assim, a gente só entende quando a gente está no processo. E a percepção que gera, por exemplo, você falou de fato, o, o, o Instagram, que é a rede social que hoje eu estou elegendo a número um, ela é uma rede superficial, ela não é uma rede de conteúdo profundo, de conteúdo denso, de conteúdo raso, porém, que é uma linha que eu vou adotar, cara, você falar com homens simples é difícil. Você simplificar as coisas, porque o pessoal confunde simples com simplório. Então, assim, é difícil. E exatamente no nicho que eu escolhi, eu vejo que os médicos, cara, eu estou em conversa com o médico e falei, cara, olha esse teu conteúdo aqui, o que, que tu acha que isso aqui está passando pro teu paciente? Eu tranquei no oitavo semestre de medicina, né? Então, assim, eu tenho um pouco da técnica. Se eu pegar um artigo científico, óbvio que o primeiro eu vou ter um pouco de dificuldade, mas depois eu vou me virando porque eu sei o caminho, eu sei onde buscar. Agora, foi o que eu falei, a menos que tu esteja querendo fazer uma formação ou algum treinamento para médicos, a tua linguagem está top. Se não, amigo, você vai ter que explicar de uma maneira melhor, de uma maneira mais simples, porque não conecta. Então, assim, Exatamente. Essa é uma dor do nicho, inclusive, né? O meu nicho é, também é saúde, né? Então as pessoas elas confundem, né? Não sei, a minha percepção é que eles acreditam que por serem médicos, por serem, sei lá, físio, por serem, enfim, qualquer área da saúde. qualquer área da saúde, né? Precisam passar uma percepção de que eles sabem o que eles estão falando, assim, que realmente eles conhecem da doença ou Eu conhecem vejo, do eu vejo tratamento. muito, eu vejo muito ego nisso, tá? Eu vejo muito, eu não Às vezes, sinto tanto. Não vou generalizar, não vou dizer que é todo, mas tem uma mistura de ego com essa percepção declarada. Tipo assim, eu tenho que estar de jaleco para mostrar, tem que aparecer meus certificados atrás do quadro para dizer, cara, eu já falei muito isso e assim, eu vejo isso hoje com pessoas sérias. É autoridade percebida. É no teu falar que eu vou uhum. perceber se tu sabe ou não. Ou se tu tá interpretando o personagem como alguns gurus que tem. Sim, com certeza. Então, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui contigo esse documento para a gente entrar aqui já dentro do LinkedIn. Bom esse preâmbulo da gente aqui para entender. Então, que bom que você está pensando no mesmo nicho parecido com o que eu já atuo. Então, vai ficar mais fácil até de te passar algumas coisas. Bom, esse aqui é o sumário que eu te falei, né? De coisas que eu escrevi que vão compor esse livro, esse curso, sei lá o que, que é uma coisa que eu quero fazer lá para frente. Eu considero que cursos, né, produtos, né, falando de produto, é bem mais complicado porque eu preciso, né, ter ali um gerenciamento, eu preciso produzir esse produto, eu preciso melhorar esse produto, ele dá mais trabalho de fazer do que fazer um serviço. E isso as pessoas geralmente não falam muito, né? Tipo, é muito mais fácil eu pegar e montar para ti aqui um funil de aquisição, um serviço, começo, meio e fim, pronto, acabou. A gente ter ali só um contato de, né, tirar dúvidas, alguma coisa, do que eu criar, gravar todas as aulas, pensar de uma maneira que a pessoa vai entender, de dar suporte para as pessoas que vão fazer. Sim, a pessoa que está preocupada em ter um produto bom também, né? Sim. Porque se ela não tiver, mesmo, bota qualquer porcaria aí, tá tudo bem, mas na minha percepção, eu não gostaria de ter o meu nome atrelado a algo que seja considerado ruim, né? Só algo para vender ali para as pessoas. Por isso que eu acredito que esse curso, esse livro, sei lá o que eu vou fazer, ele será uma coisa muito mais lá para frente, quando eu tiver bastante caixa, que eu puder realmente ter uma pessoa dedicada ali, né? Eu acredito muito nisso, né? Aliar, tudo bem, as IAs, mas também aliar uma pessoa, né? Um ser humano ali para garantir que essa pessoa está entendendo. É muito. Eu participo de várias comunidades diferentes, né? Então, assim, o nível de perguntas, às vezes, que as pessoas fazem ali, uma coisa simples, às vezes, né? Entender que a pessoa, olha, não estou encontrando tal coisa. Pô, aí você tem que ir mandar um e-mail para um suporte para saber onde está o negócio. Tipo, cara, tem uma pessoa ali que pode entrar com você
e entrar com você rapidinho lá, te mostrar como faz e tal, pronto, resolveu o problema da pessoa rápido, sabe? É esse nível de experiência de usuário que eu gostaria de dar para as pessoas, porque, enfim, eu amo ensinar, então eu acho que isso faz parte do processo de aprendizado de todo mundo, sabe? Cara, tu falou isso, sabias que assim, não sei se eu posso falar da nossa mentoria aqui, faz parte, mas, cara, eu sinto em todas as mentorias, não nessa atual que estamos, mas todas as passadas, porque a gente tem uma CS, né? Isso eu entendo que ajuda muito. Porque, cara, eu entendo de fato que comunidades complexas, ao longo do tempo, você precisa ter muitas aulas. Mas, cara, se eu estou com uma dúvida específica, eu vou ter que assistir uma bendita de uma aula de 1, 2 horas, entendeu? Então, assim, Mentoria, né? Tipo, na faculdade, né? A gente tinha isso, a gente tinha não eram mentores, eram os, cara, eu fui inclusive um da turma de sim, hematologia, eu também fui, é o não é, nome, velho? não é, ah, não é tutores, é monitores. Você tinha Isso, monitores? monitor, exatamente. Você Cara, o tinha isso. monitor da turma, que era a pessoa que ia tirar dúvida específica daquele negócio. Então, assim, cara, eu tô com dúvida em, tipo, do tipo de conteúdo. Cara, o fulano é o monitor desse tipo de conteúdo. Ele vai te ajudar com isso aí. Tipo assim, sei lá, dentro da mentoria de copywriting, eu tô com uma dúvida nem LinkedIn. O Bruno é o cara que tu vai perguntar, porque ele é o cara do LinkedIn, entendeu? O Charles é o cara do, sei lá, do conteúdo do Instagram, dos Reels do Instagram. Sabe? Esse nível de acompanhamento que eu penso que um bom curso tem. E como eu não tenho como fornecer isso agora, eu não tenho intenção de gravar esse curso nem fazer nada desse tipo. Então, vou fazer o serviço, tá? Por isso a minha decisão. Então, vamos começar aqui falando sobre o LinkedIn rapidinho. Você viu, assistiu a aula que eu dei lá na mentoria. Mas aqui tem dados mais atualizados, porque aquela aula foi ano passado e a gente não tinha os dados de 2025, agora a gente tem. Então, por que que eu falo que o LinkedIn é um bom local, tá? É um canal extra, tá? Obviamente, ele não vai superar o Instagram em termos de quantidade de usuários, é impossível. Mas, basicamente, o Brasil está em terceiro lugar no mundo em termos de usuários. Primeiro, Estados Unidos, depois Índia, depois Brasil, com cerca de 80 milhões de usuários. E aí, a gente vem para cá para o perfil. Quem são essas pessoas que estão lá no LinkedIn, né? Então, a maioria das pessoas são pessoas ali que estão dentro de um grupo de trabalho, pessoas que estão realmente aptas a estarem no mercado. E pensando, por exemplo, né, em pessoas que ensinam para pessoas que querem. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Você é um médico e quer ensinar médicos. Você é um fisioterapeuta que tem um curso para fisioterapeutas. É muito massa, por quê? Porque você consegue pegar ali uma boa faixa né, de pessoas que estão nessa faixa aqui de trabalho. Então, esse é o perfil aqui, basicamente, que tem. Aí pensando, falando de empresas, né? 67 milhões de empresas lá dentro do LinkedIn, então é muita empresa. Então, se a sua empresa é uma agência de marketing, pô, tem empresa pra caramba lá pra você, para você procurar. Então, realmente o canal, por isso que ele é, tipo assim, quase um canal, né, de 100% de busca para esse tipo de objetivo, né, B2B. Então, alguns dados que vêm aí de pesquisa, né? 4 em 5 membros são decisores que estão lá, então 80% das leads vêm do canal do LinkedIn, então realmente é um canal importante, né? Eu não deixaria ele de lado, eu teria ele como um braço. E aí, em contrapartida, né? Em contrapartida aos outros canais que a gente já sabe que tem uma produção maciça de conteúdo, que é Instagram, YouTube, TikTok, etc. Só 1 a 3% dos usuários mundialmente produzem conteúdo lá no LinkedIn. Então, desses, sei lá, bilhões de pessoas lá, apenas 1 a 3% produz conteúdo. E eu vou além, 1 a 3% produz conteúdo e nem todos têm a mesma expertise de produção de conteúdo estratégico. Eles produzem conteúdo, vão colocando lá as coisas lá e, sabe, mas ainda assim são responsáveis por 1 bilhão de impressões. Só essa galera, só
esse grupo pequeno de pessoas dentro de, né, de uma imensidão de gente. E aí, quando você pensa assim, cara, tem poucas pessoas criando conteúdo, a maioria das pessoas que vão para o LinkedIn, eles querem realmente, eles têm uma intencionalidade em ir para o LinkedIn para falar sobre coisas de trabalho, de produção profissional, de networking. Eles não estão indo lá para o LinkedIn, não, eu desconheço, né, quem vai para ver, sei lá, uma live da Virgínia, alguma coisa assim, entendeu? Ninguém vai pro LinkedIn para fazer isso, saca? Tipo, eles já vão realmente com o objetivo de entender atualizações profissionais, ver coisas do mercado, fazer networking, fazer negócios, né? Se você for uma empresa, então essa intenção do LinkedIn também é muito legal, porque isso, de certa forma, prepara as pessoas para o que eles vão encontrar. Então, é por isso que os conteúdos do LinkedIn são diferentes. Você não precisa, e não deveria, né, criar conteúdos da mesma forma que se cria para o Instagram. Porque o Instagram, você precisa agradar o algoritmo. Você precisa que o algoritmo goste dali do que você está falando para poder ele espalhar para as pessoas. Só que no LinkedIn isso não é assim, tá? É diferente as coisas como funcionam lá. Então, é isso que eu queria que você entendesse aqui, como é que funciona o algoritmo do LinkedIn, certo? Então, o LinkedIn, ele foi uma rede que ela foi criada para pessoas profissionais trocarem figurinhas ali de trabalho, fazerem networking, compartilharem entre si informações úteis. Então, vamos lá, somos dois copywriters. Então, nós somos conectados lá no LinkedIn. Então, a ideia é que eu e você e a nossa galera copywriter, a gente troque informações úteis para nós. Então, cara, olha, eu fiz esse curso aqui, aprendi tal coisa, esse frame que eu utilizo é muito bom, trouxe esse tipo de resultado. E aí o Charles curte e comenta, cara, que massa, a gente aplica um negócio diferente aqui, a gente faz assim. Mas vou testar e vou te falar, não, beleza, me fala como foi mesmo. E aí, é esse tipo de conversa construtiva sobre trabalho, sobre, enfim, desenvolvimento de trabalho, que vai favorecer o seu conteúdo, tá? Por quê? Então, como é que funciona lá a disseminação, né, dentro do alcance orgânico do LinkedIn? A ideia lá é uma ideia de rede. Então, eu acho que fica melhor eu mostrar isso aqui. Peraí, deixa eu parar aqui de compartilhar. Aguenta aí que eu vou mostrar aqui uma outra coisa que vai facilitar para você entender. Eu gosto muito de desenhar, mas eu não tenho um iPad, eu não tenho essas paradinhas chique. Então, Legal. eu pego o nosso bom e velho Paint com o mouse mesmo. E funciona tal e qual. Na pandemia eu ensinava assim e dava tudo certo. Beleza. Ou então, ó, vamos imaginar aqui, ó. Tem uma pessoa aqui, tá certo? Lá no LinkedIn, tá conseguindo ver minha tela, né? Uhum. E tem uma outra pessoa aqui lá no LinkedIn. Essa pessoa aqui, ela tem 50 mil conexões, tá? Lá não, a gente não fala só seguidores, a gente fala conexões. Né? Tem uma diferença entre seguidores e conexões, daqui a pouquinho eu vou falar. Essa daqui tem 10 mil conexões. Beleza. Vou imaginar que essa pessoa aqui, ela fez uma publicação. Então, ela publicou aqui, fez uma publicação. E aí, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte. O LinkedIn, ele vai mostrar essa publicação para algumas conexões de primeiro grau dessa pessoa. O que é conexão de primeiro grau? Aquela pessoa que realmente é conectada contigo. Tá direto ali, tu pediu a conexão para ela, ela te aceitou, agora vocês fazem parte da mesma rede, então vocês são conectados. Então, ele vai mostrar para algumas conexões de primeiro grau. E aí ele vai verificar o comportamento das pessoas ao entrar em contato com esse seu conteúdo. As pessoas, elas param, elas abrem e leem o que está escrito, elas interagem com aquele material que está ali, né, meio que mostrado no seu conteúdo, e é por isso que é importante ter alguma coisa, não só o texto, mas ter algo, então, um carrossel, um documento, um vídeo,
ou uma imagem, seja lá o que for, elas interagem de certa forma com isso. Então, lá no LinkedIn é legal porque quando você compartilha um documento, né, que fica aparecendo no carrossel, você pode fazer o download desse material. Então, a pessoa faz o download, ela salva esse material, ela curte, ela comenta, ela faz comentários construtivos nesse post. Então, tudo isso é analisado nesse algoritmo, nesse começo. Se o seu conteúdo passa por esse filtro, né? E aí, obviamente, eles vão olhar também se tem hashtag, se tem links externos, né? Porque a ideia não é tirar você de lá, é deixar você lá. Então, links externos não são muito bem-vindos nesse caso aqui, mas eles analisam isso. Passou por esse filtro, as pessoas realmente começaram a interagir, aí sim. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a distribuir o seu conteúdo para pessoas de segundo e terceiro grau. Quem são essas pessoas de segundo e terceiro grau? Então, nós aqui, nós somos conectados, tá? A gente tem uma conexão lá no LinkedIn. Só que você tem 50 mil pessoas aqui da sua rede que eu não sei quem são, entendeu? Elas estão aqui, ó, conectadas aqui com você, certo? Vou desenhar só 3 aqui para não ficar um negócio esquisito. Mas elas são conectadas contigo. Então, em relação a mim, essas pessoas aqui são conexões de segundo grau. Então, o que acontece? Se o meu conteúdo é bom e você curtiu o meu conteúdo, essas pessoas aqui vão começar o quê? A ver o meu conteúdo também. Isso não acontece no Instagram e nenhuma outra rede. Se eu curtir um conteúdo, você nem sabe o que, é que eu estou curtindo lá no Instagram. Mas, se eu curtir uma coisa e essa coisa, né, passar por esse filtro, as conexões de segundo grau vão começar a ver também o meu conteúdo. Só que essas pessoas aqui, elas também têm seus seguidores, certo? Elas também têm suas conexões. Elas também têm conexões. E se essa pessoa, vou ficar de azul aqui, se essa pessoa aqui curtir o meu conteúdo, as conexões dessa pessoa vão começar a ver também, entende? Então é um efeito de rede. É uma rede, né? É uma rede. Exatamente, é um efeito de rede, tá? E o alcance pode, eu vou dizer que é infinito, não. É surpreendente, tá? Assim, nossa, vai ser milhões e tal. Mas vai ser muito maior do que um orgânico E é o em outras pessoal muito redes. mais qualificado, né? Que é o pessoal que, assim, o que eu gostei do LinkedIn, na verdade, o LinkedIn já estava batendo na minha porta. Além desse projeto que eu tenho meu, eu tenho um projeto que até eu vou compartilhar contigo também, eu estou ajudando na estruturação de uma imobiliária. Cara, imobiliária, como eu já sabia da tua aula, eu até falei para a pessoa, a gente está conversando. Na verdade, já iniciamos um projeto, né? A gente está no MVP para migrar isso daí. Aí eu falei, cara, a gente tem que trabalhar redes sociais onde o lead está. Aí eu falei, o caso dela são imóveis, então assim, normalmente uma pessoa, um executivo, ou um dono de alguma coisa, ele está mais propenso a comprar um imóvel do que boa parte das pessoas que estão no Instagram. E essa pessoa a gente acha no LinkedIn. E a pessoa que está no LinkedIn, pelo que eu entendi pela tua aula, tá? Eu ainda não tenho essa experiência com o LinkedIn, eu tenho com o Substack, mas a gente entra, por exemplo, no Substack com a mentalidade de, cara, eu vou ficar um tempo aqui. Eu vou ficar. Não é aquele scroll infinito. Pelo que eu entendi, o LinkedIn ele é isso. Ele é a pessoa, poxa, deixa eu ver com quem eu posso gerar network. Seria basicamente isso, né? Exatamente, exatamente. Existe essa intenção de ir para lá para passar um tempo. Então, deu para entender essa questão do conteúdo, né? E da rede, da forma como ele é espalhado. E aí tem uma outra coisa também que eu acho que é importante eu comentar aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu encontro para te mostrar, é que não só as curtidas, mas também os comentários.
né? Os comentários que você deixa em publicações específicas de outras pessoas, e, enfim, suas contribuições, elas também trazem para você uma visibilidade, tá? Em redes de outras pessoas. Eu quero dar um exemplo aqui. Ó, você está vendo aqui, ó? Esse comentário que eu fiz nessa postagem, ela gerou 11 mil impressões. Ou seja, um simples comentário que eu fiz aqui, ela gerou essa visibilidade. E aí as pessoas começaram a curtir o meu comentário. E aí o que, que vai acontecer? Aquela mesma coisa, a mesmo efeito de rede acontece quando você comenta. Então, além do conteúdo que você produz, as contribuições, os comentários que você deixa, né, nos posts das pessoas, também ajudam você a ter essa visibilidade. Então, você tem realmente um alcance que é maximizado aí dentro da plataforma. Porque ela foi projetada para isso, ela foi pensada justamente para gerar esses valores aí em termos de rede, tá? Então, era isso que eu queria te mostrar aqui para você entender por que que lá é tão forte essa parte do orgânico, certo? E aí, obviamente, depois que você faz esse conteúdo, né, e se conecta com uma quantidade X de pessoas, o que que acontece? Você terá o algoritmo em uma etapa mais posterior, que é o quê? Ele vai começar a mostrar para você coisas que são afins àquilo que você se conecta. Então, pensa assim, o médico, ele vende para médicos. Então, ele vai começar a se conectar com médicos, produzir conteúdos que são úteis para médicos. Ele vai se conectar com empresas que têm liderança médica, com clínicas médicas, com hospitais, tudo que envolve a parte de medicina, né, e etc. Então, o algoritmo ele vai começar a mostrar para essa pessoa só coisas relacionadas a isso, para que justamente ela aumente ainda mais, né, essas conexões e esse pensamento ele seja favorecido, né? Então, basicamente é isso aqui. Então, uma outra coisa importante em relação ao conteúdo é que esse conteúdo ele não é perecível, né? Tipo assim, lá no Instagram a gente posta e aí ele distribui, aí tem aquele negócio, pronto, acabou. Se você não pôr dinheiro, ele não vai continuar imprimindo, né, esse conteúdo por dias e dias. E no LinkedIn não funciona assim. Porque como tá rolando essa questão da rede, no momento em que a pessoa curte uma outra, entrou agora, e viu que a pessoa curtiu, aí foi lá, e ela vai lá e curte, e aí esse conteúdo ele acaba tendo um tempo de vida maior. Então, isso é diferente também. E tem um negócio lá dentro do LinkedIn que é chamado de SSI, que é o Social Selling Index. Ele é um índice que mede a sua capacidade de fazer esse social selling, né? Você fazer essas interações, e ele é composto por alguns itens, tá? Eu vou ver se eu encontro aqui o link para eu te mostrar como é que ele é, tá? Aguenta aí, vou caçar ele aqui. Ó, seria este aqui, ó. Você pode, inclusive, vou até copiar e colar isso aqui, te mandar aí no chat. Caraca, eu lembro que na tua aula tu estava em 22º, agora já está em quarto, quarto não, 4%. Parabéns. Exatamente. Esse é um processo que vai sendo atualizado a cada semana, à medida que você vai realmente ampliando isso e melhorando isso. Então, veja, estabelecer sua marca profissional, então tem itens aqui que, né, configuram para cá, ele é bem autoexplicativo, se você vier para cá, ele vai dizer o que que é e tal, ele mostra, ó, tem um perfil completo com todas as Isso aí informações, é nativo do LinkedIn, eu acho essa é opção no nativo, LinkedIn. é nativo dele, tá? Se tu tiver logado no computador e clicar nesse link que eu mandei, ele já vai abrir o seu, tá? Já vi. Bruno, uma dúvida. Eu fazendo o mesmo posicionamento, óbvio que a produção de conteúdo vai ser diferente, de me conectar com médicos para fazer o marketing de clínicas. A pergunta é, eu vou ter que montar o meu LinkedIn no estilo página de vendas ou no estilo que tu estás fazendo para se conectar com outras empresas? Eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Vou te explicar que tem um upgrade daquela aula que eu dei, de lá para cá, e aí eu vou te falar exatamente o que você vai fazer, certo? A ideia aqui é você sair já com esse plano para o que você vai fazer, tá bom? Então,
Depois dá uma passeada aqui para você entender, tá? Cada um desses pontos que são relevantes aqui para aumentar o seu SSI. Não existe nada concreto que eu saiba, tá? Que mostre que, nossa, você tem um SSI, você tem realmente mais alcance, mas eu acredito que sim, tá? Pela lógica, eu acredito que sim, favoreceria aí realmente você ter um alcance maior ali no seu conteúdo. Então, depois você vem para cá, dá uma olhada nisso daqui, porque, enfim, tem coisas bem legais aqui, tá? Então, basicamente, existe um index, né? Se não fosse importante, não existiria esse negócio aqui. Então, isso aqui realmente é relevante dentro do LinkedIn. Então, entendido como o LinkedIn funciona, agora a gente pode falar sobre a parte. Eu não vou falar sobre o meu método aqui, por razões óbvias, mas eu vou pular, né, especificamente ali para o que você precisa fazer, tá? O que você tem que fazer em relação à otimização, tá? Do seu perfil. Primeiro, eu preciso que você entenda uma coisa. Existem três tipos de coisas, ou melhor, três tipos de perfis que, na minha concepção, eu já vi funcionar muito bem o LinkedIn como um canal de atenção, tá? O primeiro tipo de perfil é um perfil que eu chamo de influencer, né? Influencer, expert, CEO, founder, essa pessoa que é uma cara de uma empresa. Então, existem duas formas dessa pessoa se posicionar lá. Uma delas é aquele CEO que apenas fala sobre coisas, né, em relacionada à empresa para vender, de certa forma, de uma forma indireta, a empresa em si, né? E aqueles experts que são menores, que não tem uma empresa muito grande, muito conhecida, assim, cara, não é o dono da Google, sabe, assim, é uma pessoa que é uma pessoa influente, mas que ela tem mentorias ou cursos, etc. E ela se posiciona ali como um expert para vender esse tipo de produto. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando, por exemplo, do nosso mentor, ele seria esse perfil, um expert que tem ali tem uma empresa, mas ele, né, tem uma formação específica de copywriting, ele tem, enfim, esse posicionamento. Então, ele seria esse tipo de pessoa, tá? Esse é um primeiro tipo de perfil. O segundo tipo de perfil é um perfil que eu chamo de Premium Service Provider. Ele é um prestador de serviço premium. Nesse cenário seria onde eu e você estaríamos. Somos prestadores de serviços premium, né? Nós criamos, desenvolvemos ali funis de aquisição para empresas, para experts. A gente não é uma pessoa que vai ser contratada para fazer parte de uma empresa como copywriter daquela empresa. Não é o nosso objetivo. Nós somos prestadores de serviço, tá? Então, esse é o segundo tipo. Então, por exemplo, o cara que faz uma consultoria para empresas, consultoria de marketing para empresas, esse cara seria um prestador de serviços premium, digamos assim. Ele não vai ser contratado lá para a empresa para fazer o marketing da empresa. Ele vai lá, faz uma consultoria, implementa um negócio e vai embora. Então, seria um prestador de serviço premium, tá? E nós temos o que eu chamo de top employee, que é aquele empregado de empresas, mas que tem um posicionamento muito forte, que faz com que ele tenha um social selling tão forte e tão bom, que isso vende ele para outras empresas. Então, é o cara que coloca lá que é ex-Nubank, que é ex-Bradesco, que é não sei o que do Itaú. Então, ele tem uma chancela ali de uma empresa muito, muito, né, forte por detrás, que faz com que ele realmente se posicione ali e ele vende, na verdade, o capital de trabalho dele, né? Ele como um profissional, ele não quer realmente, ele pode até ter, tá? Alguma coisa assim, de termos de ter um produto, algo assim, mas o foco dele é realmente vender ele como profissional, para que ele seja muito requisitado pelas empresas, né? As empresas meio que briguem para tê-lo dentro do quadro, né, de empresas lá. Então, na minha percepção, existem esses três tipos de perfil, tá? E eu acho que no nosso caso, no seu também, você seria esse de prestador de serviço. E aí,
Existem... O nome do meu método, ele se chama P3C, tá? São 4 fases, né, que você precisa fazer necessariamente nessa ordem para que você comece realmente a ter um trabalho lá dentro do LinkedIn que faça sentido. O primeiro P é de perfil, então é a otimização total do seu perfil. O segundo P é conexões, então conexões estratégicas que você vai fazer lá. O terceiro são as campanhas que você precisa fazer. E o quarto é o conteúdo, tá? Então, todos esses pilares são importantes para você ter um crescimento lá. Então, a gente vai falar agora, basicamente, do perfil, tá? Eu vou usar o meu próprio perfil aqui. Ele não está 100%, tá? Já adianto para você. Eu vou te dizer o que falta nele para ele ficar muito bom. Mas ele está, de certa forma, bem otimizado para o que é a proposta de um prestador de serviço, tá? Eu vou abrir aqui, então, o meu LinkedIn aqui. Eu vou te mostrar. Então, ó, aqui meu perfil. Começa pelo banner. O banner, ele precisa dizer qual é a minha proposta de valor. O que eu faço, né? A pessoa tem que bater o olho em 3 segundos. Ela precisa se identificar, se ela for o meu ICP, e saber o que eu faço. Então, eu gero demanda orgânica no LinkedIn para profissionais e empresas de saúde. É isso que eu faço. E aí, é interessante que tenha, obviamente, se você tiver isso, não é uma obrigação. Mas se você já tiver coisas que vão identificar a sua marca, alguma coisa assim, você coloca aqui, porque isso fica meio que no inconsciente das pessoas, né? Esse símbolozinho está relacionado com o meu método, com a minha forma, né? A minha cosmovisão em termos de marketing. Então, aonde eu vou, eu deixo ele, sabe? Tipo, eu não fico falando o nome da minha empresa e tal, isso aqui. Isso não é importante, né? Mas eu deixo ela porque ela é o que eu me guia, né? Em termos de modo de fazer, né? De mecanismo único. Então, isso é legal. E aí eu gosto de deixar aqui também essa ideia do botão. A ideia de que eu sou acionável, eu sou uma pessoa que você pode mandar uma DM, uma direct message, e fazer um diagnóstico do funil, gratuito, sem pagar. Então a pessoa, sei lá, chegou, sei lá, um farmacêutico esteta, ele quer começar a produzir conteúdo para esse objetivo, ele pode mandar uma mensagem para mim, ó, Bruno, eu queria saber e tal, como é que funciona. E eu sou uma pessoa acionável, tá? Eu sou uma pessoa que ele pode realmente buscar. Então, essa é a primeira coisa. Fotinho profissional, enfim, isso aqui é uma questão já, né, bem batida, não adianta a gente ficar... Eu até te perguntei, aquela foto que eu te mostrei para esse nicho que eu estou pensando, o que tu acha? Eu acho que você pode trazer ela um pouco mais realista. Eu não gosto muito das imagens que são muito IA, sabe? Tipo assim, você olha e já sabe, assim. O mais realista que tu puder fazer, inclusive lá na nossa mentoria tem uma aula sobre isso, eu não sei se tu já fez, do Gustavo, que ele ensina como fazer, né, um ensaio fotográfico muito bom, fica muito bom, assim, não parece que é IA. Eu tentaria fazer algo assim, mais realista, tá? Porque a tendência é que outras pessoas vão fazer isso também, e aí vai ficar. Você não se destaca, você vai ser, tipo, mais um no meio da multidão. Eu não gosto muito dessa abordagem, tá? Minha percepção, tá bom? Bom, seguindo aqui. Então, banner, aqui temos headline. Então, na headline, você vai basicamente complementar o que está aqui. Se tiver algum resultado, no caso meu aqui, né, que esse foi um resultado que eu... Seu microfone. No caso aqui, na headline, você tem um complemento, né, do banner. Então, aqui você basicamente coloca o que você faz, a sua posição. Minha voz está falhando porque eu estou me recuperando da gripe, então se ficar falhando, é isso aí. O nicho e um resultado que você pode ter, ou já teve, ou faz, enfim, aqui, isso aconteceu, tá? Então, eu coloco ele aqui. E eu boto aqui o meu Instagram, só porque, enfim, Instagram é uma rede bem importante, não tem como tirar, né, a importância do Instagram, mas só realmente para ter aqui. E aí, obviamente, isso daqui é o complemento. Por que que isso aqui é importante, tá? Isso daqui, ó, essa headline. Porque lembra que a gente vai curtir, comentar em postagens de outras pessoas? Quando isso acontece, e quando as pessoas olharem, elas vão ver isso aqui, ó.
Elas vão ver Bruno, copy e ghostwriting para LinkedIn, saúde. Conheça meus serviços. Então, facilmente ela consegue saber o meu nome, o que eu faço, para quem e como ela consegue saber sobre os meus serviços, tá? Então, é por isso que é importante você ter uma headline que seja estratégica aqui, tá bom? Bom, é bom, gosto de deixar aqui, tá, os ícones das suas formações e tal, isso deixa o perfil bonito, tá? E aqui a parte do premium foi uma decisão minha ter por algumas vantagens, mas não é uma coisa que seja obrigatória você ter para começar, não precisa. Mas eu gosto de ter porque eu te falo depois porque que eu tenho, tá? Só para não perder o flow aqui. Então, beleza. Aqui o sobre, né, que você me perguntou. O sobre, ele é basicamente uma espécie de página de vendas. Você vai estruturar aqui um AIDA da vida, né, batido já aqui. Então, sempre trazer quem é o seu público, a dor dele, como que você resolveu, os resultados que você já teve, como você trabalha, como essa pessoa pode, né, entrar em contato com você. Então, seria basicamente aqui. Eu tenho minhas ressalvas se as pessoas realmente leem esse sobre, tá? Sim, sendo bem honesto. Mas, pelo sim, pelo não, é importante estar completo, porque isso é um dos pontos lá do SSI. Quanto mais completinho, mais você, né, aumenta o seu score lá. Então é importante. Aqui, as principais competências que você tem, então a pessoa consegue ver exatamente aquilo que você se destaca mais. Então, copy, marketing no LinkedIn, funil de vendas, criação de sites, produtos. Então, beleza. E aqui a parte de serviços, né? A parte do premium é justamente por isso. É legal aqui porque na parte de serviços você consegue montar isso daqui de uma forma organizada, tá? Então aqui, ó, tenho as informações dos meus serviços, quais são as coisas que eu faço. Eu posso colocar aqui um formulário, né, para a pessoa ir lá e agendar uma reunião. Eu posso colocar o meu portfólio aqui de coisas que eu já escrevi. E também, o legal do Premium é que chegam solicitações para você, aqui, ó, de leads. Uma pessoa que precisa de alguém para fazer um determinado serviço. Inclusive, recentemente, eu marquei aqui com ó, tá vendo? Via Service Page. Aqui, ó, via Service Page. Então, você monta uma proposta para a pessoa aqui, ó, e ela recebe, e aí você pode agendar e fechar negócios aqui, por você ser premium, tá? Então, foi por isso, tá, que eu escolhi premium, só isso. Pois bem, seguindo aqui, parte de serviços, parte de destaques, você vai colocar aqui coisas importantes, então, geralmente, no máximo duas ou três, tá, aqui, que cabe, né, nessa página você só consegue ver duas. Então, o que que eu botei aqui, né, no meu caso? As minhas produções de conteúdo, que é a minha newsletter aqui né, do LinkedIn, onde eu falo sobre esse dia a dia aqui dos bastidores, né, de como copy, e o canal do YouTube, tá? Então, basicamente, é o que eu coloco aqui. E aí vem a parte de produção de conteúdo, que aí é um capítulo à parte, né, para falar aqui como é estruturado aqui tudo isso, certo? A parte de experiência, para quem é prestador de serviço, é importante para você contar a sua história, né? Então, assim, é importante que esteja aqui. Então, tem bastante coisa aqui de experiência para cá. Eu sempre busco colocar, né, com os resultados que eu tive, né? Então, números, coisas que são facilmente ali escaneáveis e entendíveis na pessoa que vai ler. Então, eu sempre ponho isso daqui, é importante. Você está vendo que é possível colocar, por exemplo, aqui, ó, imagens, né? Quanto mais completo estiver, melhor o seu score vai estar aqui. Eu vi que eu percebi é que o LinkedIn é uma rede muito para infográficos, né? Sim, sim, com certeza. Eu não sei, eu acho que já percebeu, mas eu estou vendo um movimento no Instagram o pessoal fazer carrossel com infográfico, mas eu particularmente não sei se esse é o melhor formato para o Instagram. Eu gosto de infográfico, me conecto, eu até crio alguns infográficos para facilitar meu aprendizado ou até meu brainstorming em algumas áreas e projetos. Eu acho uma ferramenta sensacional. Aí eu queria ouvir a tua opinião. Eu não vejo infográfico para o Instagram, cara, eu vejo para o LinkedIn.
Cara, eu vou te dizer o que eu penso a respeito. Eu penso que onde existem pessoas, essas pessoas se conectarão com aquilo que faz sentido para elas. Você mesmo acabou de dizer que gosta. Se tu vê um infográfico no Instagram, não interessa se tu tá no Instagram, tu vai olhar. Nem que seja pra tu ir lá no perfil e dizer, que massa, vou seguir aqui só pra eu olhar depois. Saca? Então, na verdade, eu acho que essa estratégia é uma estratégia de filtrar as pessoas por comportamento, por mentalidade em um lugar que talvez ela não estivesse esperando. Então é aquela coisa meio, eu tô na praia aqui, né? Aí a pessoa vem e senta e me oferece uma coisa nada a ver com a praia, assim, tipo, sei lá, algo, mas que é uma coisa que eu gosto. Tipo, eu tô na praia, entendeu? Mas eu gosto daquilo que a pessoa tá me oferecendo. Então, a oportunidade encontrou a pessoa certa, apesar de não ser o local, em tese, onde aquilo poderia ter sido mais vendido. Então, eu acredito que as pessoas corretas, elas vão se identificar, elas vão curtir, nem que seja para depois ir lá no perfil e olhar depois, ou encontrar essa pessoa lá. Eu acho que, como eu te falei, não elimina, né? Uma não elimina a outra. Você só vai pegar ela em momentos diferentes da vida dela. A mesma pessoa que tem um LinkedIn, ela tem um Instagram também. E se ela for, né? Se ela encontrar isso, com certeza ela vai se conectar. Eu acho que é bem por aí. É um posicionamento, tá? É uma decisão. Eu, particularmente, você verá lá no meu Instagram, eu serei essa pessoa. O meu Instagram será, não terá Reels, eu não faço Reels, eu não gosto. É uma decisão minha. São carrosséis, são infográficos. As pessoas que gostarem disso vão gostar do meu Instagram. E se não gostarem, tudo bem também. Tô feliz com isso. É como eu gosto de produzir conteúdo. Eu gosto de aulas, eu gosto de infográficos, eu gosto de coisas longas, coisas úteis, nutritivas, basicamente. Eu não fico vendo reels que eu não gosto, tá? E também não acho que uma pessoa totalmente fria vai ver um Reels e vai comprar, né? Eu acho que ela precisa de um tempo realmente de, né, de consciência, de entender, de se aprofundar, e Cara, eu não conheço. eu vejo muito isso, e assim, se tem uma coisa que eu sou grato, até o contato contigo, com todo o pessoal lá, a comunidade, eu já sabia isso, mas assim, ficou mais palpável e tangível. E, cara, não se iluda que uma venda, uma postagem não vai te vender. Uma postagem dentro de uma cadeia. Eu particularmente não gosto de usar muito a palavra funil, eu prefiro o conceito de espiral. Eu vou até Sim, trabalhar um conteúdo em cima disso, porque, cara, às vezes o cara, quando ele está pronto para comprar, ele vê um conteúdo topo de funil teu, ele vai te caçando, vai te achar. Óbvio que se tu tiver montado a tua rede, seja o Instagram, seja o LinkedIn, seja os dois, montada para que o cara te ache e consiga marcar uma call contigo ou acessar o link do teu low ticket, qualquer que seja o teu produto. exatamente. E eu acho isso, cara, tipo assim, quanto mais você se predispõe a contribuir de uma forma genuína, como isso que a gente está fazendo aqui, né? Tipo assim, estamos aqui há mais de uma hora conversando de boa, assim, é, eu tenho certeza que se alguém assistir essa aula e tirar uma coisa útil, pô, ela vai lembrar disso, né? Tipo, ela vai saber quem encontrar, ela vai saber quem procurar, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso, nessa contribuição. E, e eu acho que isso eleva, né, a consciência das pessoas, né? É, e eu me predispus esse ano realmente a fazer isso, até pela lógica do meu canal, que é eu quero realmente ajudar pessoas e ao mesmo tempo aprender com elas e melhorar meus serviços e, enfim, gerar valor para que eu possa também ganhar dinheiro, né? Sendo bem sincero. Sem precisar ficar dizendo, ai, porque você, não sei o quê, lá. Não é muito meu perfil, não. Eu não sou essa pessoa de ficar. Eu sou o cara da aula. Quer me dar um negócio, bota para dar 2 aulas de aula, eu dou aula. Uhum. Entendeu? É isso aí. Cara, eu Então, até gosto desse modo vendas, mas eu particularmente não gosto muito da aula, eu gosto da questão da consultoria. E uhum, quando eu vi que você falou lá na tua aula, que você falou, cara, quando eu não tinha portfólio, eu criei com a minha esposa uma expert e tal, e eu fiz uma página para ter portfólio. O que que eu pensei em fazer, tá? Que é algo que eu conecto comigo. Quando eu bato o olho numa postagem ou algo que não tá legal, eu pego e escrevo, eu pego papel e caneta e escrevo, já vou montando, eu falo, cara,
E foi inclusive isso que eu fiz em alguns grupos locais de negócio, aqui para me conectar. Eu vi uma Cara, que pessoa. massa. Tu acabou de me dar uma ideia de conteúdo para eu falar sobre essa primeira página de vendas que eu escrevi, que foi, Sim, é né? tua experiência, cara. Isso daí é teu. E, assim, quando você me falou aquilo, destravou um leque de oportunidade. Porque, assim, o que que eu. Eu não vou esperar eu deixar meu Instagram bonito, com conteúdo postado, que isso demora tempo. Eu vou mudar minha bio, cara. E, assim, eu vi, quando eu assisti a tua aula, que me veio esse site. Aí eu Uhum, falei, cara, eu vou conectar com uma amiga minha, que ela é rinoplastia. Ela, eu não sei como é a especialidade, ela faz rinoplastia. Ela é uhum. otorrino. A especialidade é otorrino, só que ela fez uma subespecialidade para poder trabalhar com esse procedimento. Show de Cara, bola. eu olhei as postagens dela, sabe o que eu comecei a fazer? Como é que eu faria? Uma estratégia. Eu rabisquei a estratégia, comecei a desenhar. Aí ontem eu estava preocupado com esse lançamento, né? Quando for hoje, cara, terminar nossa call, eu vou dar uma descansada que eu tô moído aqui. E aí, sério, o que que eu penso? O mesmo transbordo que tá fazendo comigo, eu vou fazer com ela. Vou falar, doutora, deixa eu falar o seguinte: a minha sugestão é que esse seu carrossel ele ficaria melhor assim. Só que eu não vou falar para ela, eu vou entregar algumas peças prontas. Porque Exatamente. eu entregando pronto, eu até tenho como portfólio para usar depois. É. A minha prospecção do serviço de página de médicos é mais ou menos isso. O que que eu faço? Só que, tipo assim, eu gosto sempre de ter uma contrapartida. Eu não gosto de fazer algo e não ter nada em troca, tá? Não acho que isso é legal, tá? Porque, pô, eu tô dando meu tempo também, minha expertise, eu acho que vale a pena. Mesmo que ela não queira fazer um serviço, tá tudo bem, ele ou ela tem o direito de fazer, mas eu acho que é importante ter uma contrapartida. Então, por exemplo, Charles, eu vou te ensinar o que tu tem que fazer, mas eu quero a gravação para eu colocar no meu canal. Pô, Doutora, eu vi seu site, eu vi algumas coisas que podem ser melhoradas. Eu tenho um canal no YouTube onde eu produzo conteúdo falando especificamente por isso. Eu me predisponho a analisar toda a sua página e reescrever ela, né? A dizer o que que eu mudaria nela, talvez não reescrever, obviamente, não eu estaria fazendo serviço para ela, mas a dizer o que eu mudaria e por que que, né, não está ok do jeito que está. Em troca, eu quero que você me autorize a colocar lá no meu canal. Você me autoriza? Ah, autoriza, pronto. Então aí eu vou lá, faço, dou a aula para ela ver daqui, para você assistir, e aí você, se você quiser, eu faço esse serviço, se você não quiser, você pede, você mesmo faz ou pede para mim fazer. Pronto. Então, eu tenho algo em troca, sabe? Eu tenho alguma coisa para mim, para ficar para mim, sabe? Eu acho uhum. isso legal. Tem gente que não vai aceitar, tá tudo bem também. Tem gente que vai aceitar e tudo certo, tá? Beleza, então para a gente seguir aqui para você descansar também, parte de formação. Então, em resumo, deixar tudo isso muito completinho, com imagens, com coisas, ó, todos os meus certificados estão aqui, meus diplomas e tal. As licenças, os certificados, tudo aqui. Projetos que você pode ter participado. Então, né, a parte lá que eu, né, fui educador financeiro, eu tinha, né, um Instagram com isso, não tenho mais. Participei aqui de mentorias. As competências que você tem são 100 no máximo que você pode ter, então eu sugiro que você tenha as 100, coloque as 100, né, Cara, sem verdadeiras. competências, ficou meio impalpável para mim. Competências é o seguinte, coisas que você domina. Então, por exemplo, estratégia B2B é uma competência, automação e marketing, gestão de projetos, estratégia de É, conteúdo, essas competências já estão já pré-setadas no estão, LinkedIn. já Ah, estão, tá. tá? Você Beleza. só faz linkar ela com as experiências que você tem, Tá. tá? Então, por isso que tem uns íconezinhos, tá vendo? Então, você coloca aqui as 100. Vou voltar aqui. E aqui, ó, recomendações. É mega importante que tenha recomendações aqui. Eu ainda não tenho as recomendações. Esse é um ponto que eu preciso colocar. Então, pedir para os meus ex-clientes colocarem aqui recomendações do meu trabalho, é, coisas que a gente fez, resultados. Então, eu estou em falha com isso daqui, mas é muito importante ter, tá? Porque aí é uma idoneidade, né? É uma página de vendas do seu perfil, né? Então, assim, pô, Aquela mesma chancela que tu falou do dono do Nubank e tal da galera, óbvio que na sua devida proporção é uma chancela para o Bruno.
Com certeza, tá? Então aqui é super importante ter. Publicações, aqui no caso, são os meus livros, né? Então eu escrevo também como não ficção e etc. E logo mais ficção também. Boto aqui também por quê? Porque já pensando em ghostwriting no futuro, alguns ghostwriters trabalham com isso, com livros. Eu vou fazer uma aula depois sobre os tipos de ghostwriting. Acho que vai gostar também de assistir essa aula. Tipos de ghostwriting. Cara, me dá uma orientação profissional. Cara, eu me vi, quando tu postou ali os teus stories, não pela remuneração, tá? Porque eu entendo que a remuneração é uma consequência. E assim, o que menos me conectou não foi nem aquela vaga de 1 milhão por ano. O que me conectou foi a possibilidade de fazer em dólar, a possibilidade de dolarizar o meu caixa e mantendo o home office. Mantendo o home office. Para mim, me conectou muito. Então, assim, quais são as habilidades que tu me sugere, além de leituras, lógico, mas quais são as habilidades que eu tenho que destravar, além do inglês, para me tornar um ghostwriter lá fora, na gringa? Cara, é basicamente o que a gente escolheu aqui, né? Meio que fez, que é se posicionar, né, com isso, escolher um tipo de serviço, um tipo de nicho específico, para você ficar muito bom. Porque senão, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece com os copywriters freelancers. Eles fazem qualquer coisa, e aí na cabeça de quem contrata, ele é uma commodity. A mesma coisa que você pode até usar e conversar com os médicos que você vai atender doutor, no momento em que você não tem um site de agendamentos próprio e você coloca você lá dentro do Doctoralha, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai olhar os que têm mais avaliação e o preço da consulta mais barato. Você vira um produto de prateleira. E não é isso que você deveria fazer. Você deveria realmente se distanciar disso. Então, é exatamente isso. Cara, eu sou um ghostwriter de founders sei lá, de clínicas, para clínicas, e eu escrevo sequências de e-mail. Essa é a minha expertise. E isso é difícil quando a gente não tem muitos clientes, né? Porque a gente quer a grana também, né? A gente precisa fazer dinheiro para sobreviver, né? Mas talvez começar a fazer isso com um pouco mais de intencionalidade e prospectar pessoas Cara, desse. tá aí. Tu me falou, eu posso colocar ghostwriter de dono de clínicas, porque Exatamente. eu domino um pouco da linguagem técnica deles, e o que eu não domino, saúde, eu não tenho tanta dificuldade de aprender, eu consigo. Sério, eu puxei um repertório de rinoplastia que até eu depois eu fiquei pensando, eu falei, caralho, Charles, tu puxa mais coisa. Eu puxei uma referência de fora, inclusive da gringa. Pô, eu vou colocar ghostwriter de Entendeu? médicos. Porque E aí, ele realmente tem dificuldade de se e comunicar. aí, cara, olha só, e se tu for afunilar ainda mais, você pode. Esse é um grande medo que as pessoas têm, de tipo, eu não vou afunilar, porque senão eu vou ficar assim. Não, cara, já pensou um ghostwriter especialista em Rinoplastia. otorrinos, Otorrinolaringologia. otorrinolaringologistas. É, né? Caralho, quantos tem? Desculpa o YouTube xingando aqui, mas quantas Sim, pessoas sim. tem? Não tem, velho. Entendeu? Então, é uma coisa que eu pretendo também futuramente fazer, né? No momento, eu tô meio que um pouco mais amplo. Eu quero pegar alguns profissionais, eu quero entender como se é mais fácil para físio, é mais fácil para psicólogo, é mais fácil para médico, que tipo de médico? Farmacêuticos, o quê? Então, empresas, será que o meu negócio é empresas em vez de pessoas, sabe? Não sei, eu tô nesse processo ainda, mas em algum momento eu vou, não, eu vou fazer só isso aqui, só para essa galera aqui, assim. Porque, cara, as dores de um proctologista vai ser diferente de um. Imagina um cara proctologista falar sobre o conteúdo dele, né? É complexo, né? É diferente do endócrino, fala obesidade, pô. Aí vem aquela questão, o endócrino brigando com o nutricionista, sabe? Tipo, sabe? É mais ou menos isso. Então,
é seguir isso. Escolhe talvez um nicho menor, um pouco amplo, mas menor no momento. Depois vai afunilando até tu chegar, tipo, cara, o Charles, ele é o ghostwriter dos otorrinos, entendeu? Se você for otorrino, o cara manja, ele sabe todas as doenças, entendeu? Ele sabe tudo, as dores do público, ele sabe tudo, tudo que você quiser. Você é o monitor dos otorrinos, entendeu? É tipo Sim, isso. sim. Cara, top. Eu queria te fazer uma dúvida em relação ao teu processo de escrita, tá? Eu, eu acho que foi nos stories, eu vi um negócio bacana que falou o seguinte, eu tô lendo, eu faço uma marcação, mando uma foto, coloco lá, aí tu usa o GPT, mas também tu usa um agente GPT do LinkedIn, não é esse? Sim, sim. É um processinho. Não dá tempo de eu falar isso para ti, Não, não, sim, só para te, para mas eu ficar vou dúvida. anotar aqui, ó, o processo. Anotar. Tu já me deu três ideias de aula, Charles. Eu vou marcar mais coisas contigo. Sim, sim. Ah, tá. Minha forma de estudar livros, né? Não, não só a tua forma de estudar, mas óbvio que é super interessante, mas assim, a forma como tu pega do livro e transforma em conteúdo. Ah, legal. Transformar em conteúdo. Porque assim, eu te falo que é uma dor minha, isso antes de eu decidir focar minhas habilidades em copy, porque, cara, eu estou desenvolvendo esse método que eu faço hoje de brainstorm. Hoje eu denomino de forja criativa. Porque eu me conecto muito com isso muito antes do Gabriel falar do Prometeu e tal. Eu gosto de mitologia, para mim Uhum, faz sentido, eu acho top. Mas assim, cara, eu sou, como é que eu posso falar? Eu sou fanboy de métodos criativos, processos, esse tipo de uhum, processo. Então, assim, qual é o nível de jornada que eu estou hoje? Não é só de adquirir repertório, não é só de adquirir repertório, mas é, como que eu consigo fazer de pegar o repertório que eu tenho, os livros que eu tenho, e transformar isso em palpável conteúdo, entendeu? Eu sei que o que a gente não tem que procurar, eu já me libertei disso, desses loucos, essa cruzada, que eles pegam, eu tenho que ler uma coisa, tem que fazer dinheiro. Não, foda-se. Você tem que ler uma coisa para fazer conhecimento. Um dia esse uhum. teu conhecimento vai ficar no teu pré-córtex, no teu córtex neofrontal, ele vai te dar algum insight, vai te dar uma conexão que ninguém está vendo, mas não é de imediato. Eu não me coloco isso de estar de imediato, mas, cara, eu não sei se você tem aqui comigo, mas eu tô devendo de fazer esse conteúdo, o Machado de Assis. Num dos pontos dele, esqueci agora qual foi o conto, ele fala, cara, no começo foi mais difícil, mas ele começou a escrever e fluiu. E o que é isso? É a dor do primeiro passo. Eu tenho até o Hulk, sério, eu tenho um bocado de post-it escrito de ideias soltas, que uma hora eu vou chegar, organizar e vou melhorar e vou trazer isso ao mundo. Mas assim, Não, beleza. que- Eu entendi eu o que você achei top precisa. o teu processo. Eu achei top o teu Massa. processo. Eu vou fazer. Nossa, tem muita coisa para fazer pro canal, assim. Eu achei que eu ia ter mais dificuldade, mas na verdade eu já tenho assunto demais para falar. E aí, Charles, só para a gente finalizar aqui a conversa, o que eu te mostrei foi a parte do perfil, tá? A otimização do teu perfil. Mas eu falei que o processo, ele tem 4 etapas, né? É o P3C. Então, perfil. Uhum, A outra parte é a parte de conexões. Então, de novo, de acordo com o perfil que você tem, as conexões, elas também são estratégicas. Então, se você é o cara, vou dar o exemplo agora do otorrino, porque ficou na minha cabeça, mas você vai ser o cara dos otorrinolaringologistas. Você presta serviço para esses caras, então você tem que se conectar com otorrinolaringologistas. Você vai procurar esses profissionais lá no LinkedIn. E concorda comigo que se você não tiver o seu perfil otimizado e você, hoje, do jeito que está lá, se conectar com um médico desse, as pessoas vão te ignorar. nossa, Elas vão te ignorar. Então, é por isso que você primeiro faz a otimização do perfil. Você otimiza o perfil para deixar ele pronto. Eu fiz um post hoje sobre isso, para deixar ele pronto para as pessoas que vão chegar. Saber quem você é, tua história, vou conseguir saber tudo sobre você lá, o que você faz, etc. Pelo teu perfil, tá? Então, tem algumas regras, eu não vou conseguir te passar tudo aqui, realmente é muita coisa. Tipo assim, cara, são 13 tópicos.
Se tu tiver material escrito, manda para mim que eu leio tudo. Não, beleza. Eu queria só para você não sair daqui com essas coisas faltando, tá? Mas então, as conexões são isso, fazer as conexões com essas pessoas. Próxima etapa são as campanhas. O que, que é campanha? É você. Eu chamo de campanha porque eu tenho hoje algumas ferramentas que me auxiliam nesse processo, mas basicamente é você ter um funil de boas-vindas para as pessoas que chegam. Então, a pessoa chega, você mandou uma mensagem lá de boas-vindas, e ter um fluxo para lidar com essas pessoas. Então, tu vai lá, tu vai se conectar com o médico, aí ele te aceitou. Aí pronto, aí tu esqueceu ele lá. Não, você vai lá, vai mandar uma mensagem, oi, doutor, tudo bem? Então, assim, tal, isso aqui. De repente, proativamente, você vai lá no perfil dele, já fala alguma coisa, diz alguma coisa. Às vezes ele já tem algum link ali solto, você já consegue ver, já consegue achar ele no Instagram. Ah, eu vi que você tem um Instagram, doutor fulano e tal. Ele montar essa cadência, né, de social selling. E tudo isso que você vai fazer vai aumentar o seu SSI e que vai aumentar a tua amplitude lá dentro da plataforma. Então, tudo isso está conjugado, que isso que eu acho fantástico dentro do LinkedIn. Então, essa é uma campanha. A outra campanha é você buscar ativamente pessoas influentes da área, então, da área médica. Tem algum otorrino que eles consideram mais importante? Ele tem LinkedIn, você pode ir lá e comentar nos posts dele, enfim, fazer né, essa campanha de, digamos assim, de engajamento. Você pode engajar com empresas também, né? As empresas desse médico, ou empresas que são relacionadas com esse tipo de médico, uma associação, sei lá o que, tá? Tem isso também. Então, aqui, comentar nos posts das pessoas, nos posts das suas conexões também, em pessoas influentes, em empresas, e fazer isso de uma forma contínua. É algo que você vai ligar e não vai parar nunca mais. Porque é o que? É o network funcionando o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias. Agora, no LinkedIn existem algumas restrições, então você não pode se conectar com mais de 20 pessoas diariamente, existe essa restrição. E, obviamente, que você depende do aceite da pessoa para ela se tornar parte da sua rede. Então, otimizar o perfil vai facilitar que as pessoas te aceitem também. E, finalmente, o conteúdo. A partir do momento que você cria um conteúdo de valor para essas pessoas, automaticamente as redes e as pessoas que são conectadas a ela, que gostarem, que, né, se identificarem, vão pedir conexão para você. E aí você deixa de fazer também um trabalho meio que braçal de buscar para trazer essas pessoas de forma ativa, mas a partir do valor daquilo que você contribui. E esse é um processo que nunca tem fim, até que você comece realmente a validar suas cadências, validar teus processos de social selling e comece a gerar definitivamente a demanda que você tem de serviço. Tá? Se você tiver um premium, né, um perfil premium, algumas leads vão aparecer para você. Então, apareceu recentemente uma de Portugal, ela tem uma empresa lá uma clínica, inclusive, eu acho, de Portugal, e mandei para ela uma proposta, ela respondeu, a gente vai marcar um dia aí em Portugal. Né? Então, assim, existe essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa lá dentro do LinkedIn. Alô? Voltamos? Internet, né? Não, de boa. Então, o que eu queria te dizer, né, voltando, se você tiver o Premium, você vai poder receber também lead de forma meio que ativa, elas vão aparecendo ali para ti. Se fizer sentido você mandar uma proposta, você manda, senão você só ignora e segue a vida também. Mas com isso você finaliza todo o método, né? O método que vai realmente fazer com que o seu LinkedIn ele se torne um canal de geração de demanda. Uma otimização de perfil, as conexões estratégicas com as suas devidas campanhas e cadências de social selling e um conteúdo de valor sendo feito com consistência. Você nem precisa, e esse eu acho que é o massa do LinkedIn, você nem precisa postar todo dia lá. É até melhor que você não poste todo dia. Por quê? Porque o conteúdo ele não expira da mesma forma. Ele vai continuar sendo espalhado. Então, se tu faz um mega conteúdo na segunda-feira, e ele viraliza, ele vai ficar a semana inteira lá, talvez até mais tempo lá trabalhando. Então não precisa todo dia estar lá, até não é legal.
Então, geralmente, o que é que eu faço lá? O que é que eu tenho feito lá agora, né? Eu faço de segunda a quinta. Porque no domingo eu tenho uma newsletter que eu jogo à noite, deixo ela lá. É o dia que eu também posto um vídeo no YouTube, talvez até aumente essa quantidade, porque tem tanta coisa para falar aqui, mas enfim. Prefiro fazer de uma forma mais tranquila, mais cadenciada e fazer constante do que não fazer. Mas segunda a quinta no máximo, assim. Se não tiver, nos outros também. E tá fluindo legal, assim, tá aumentando a visibilidade, tem pessoas chegando. E eu tô nesse fluxo também, porque tem outros projetos ainda que eu acompanho, né? Que eu, que eu tô trabalhando neles. Então, assim, não consigo ainda nesse momento dar 100% do tempo lá para o meu próprio perfil, mas é assim que eu tenho feito e é assim que funciona lá no LinkedIn, tá bom? Então, acho que esse é o caminho que você poderia fazer. E, obviamente, Charles, assim, não dá para te dizer tudo e aprofundar tudo, porque é muita coisa realmente, mas Não, tem eu coisas que a gente vai aprender fazendo, né? Tem jeito, tem começaria que pelo colocar a perfil, mão na... acho que é essencial, tá? Essencial. Perfeito. Bom, cara, obrigado aí pelo teu tempo, falei pra caramba. Vai Gratidão. descansar e se vê lá nas aulas. Gratidão, Bruno. Gratidão mesmo. Valeu. Abraço, meu querido, tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.